Quando pensa que não, você já está a um tris de sair da presença do Senhor. Teu espírito está fraco. Você já não tem mais ânimo. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Hoje eu acordei com uma dorzinha de cabeça, eu não vou na igreja porque eu estou com dor de cabeça. Eu ensino para os meus meninos o seguinte, quando eles não querem ir para a escola. Hoje eu estou com dor de cabeça, mãe, o que eu faço? Toma um remédio e vai, a dor de cabeça passa. Hoje eu estou com dor de barriga, se não estiver vomitando e não estiver com diarreia, toma um remedinho para dor de barriga, que a dor passa. Durante o dia, quando pensa que não, já foi. Mesmo assim, é para mim ir para a igreja. A gente não falta no nosso emprego, porque a gente sabe que se faltar, vai ser descontado. E para aqueles que são registrados, tem que ir lá no hospital por causa de uma dorzinha de cabeça, para pegar um atestado médico, para poder levar lá no trabalho. É uma burocracia que você acaba perdendo o dia inteiro antes fosse trabalhar. Então, por que faltar na igreja? Por que faltar no dia de adoração ao Senhor? Jesus cura. Se você for com fé e convicção na presença do Senhor, e chegar lá com dor e falar, Deus, eu estou aqui, mas eu não estou pelas minhas forças. Eu estou aqui pelo Senhor. O Senhor, Ele te mantém de pé. E quantas inúmeras vezes eu não fui na igreja sem estar podendo andar. Algumas vezes me deram carona e eu moro a 5 minutos da igreja. A 5 minutinhos da minha igreja. Mas algumas vezes eu precisei de carona, tanto para ir quanto para voltar. Amanhã completam-se 22 semanas de gestação, o que equivale a 6 meses de gravidez. E às vezes, por conta desse meu pezinho aqui querido, eu tenho dificuldade de ir para a igreja. Eu levanto, eu abro o olho e falo, meu Deus, o que eu vou fazer para ir na igreja? Às vezes meu marido fala, amor, pede para alguém vir te buscar. Eu sou muito orgulhosa nesse sentido, gente. Eu não gosto de pedir nada para ninguém. E aí eu falo, não vai dar certo. Eu levanto, tomo um remedinho, me arrumo e vou para a igreja. A passos de tartaruga. Eu levava 5, hoje eu levo 15 para chegar até lá, mas eu vou. E é uma satisfação tão grande estar na presença dele. É tão maravilhoso. Então, se eu não falto no trabalho, por que eu vou faltar na igreja? Vamos mais além. Se eu não falto no trabalho e tenho que cumprir minhas prioridades lá no meu emprego, por quê? Se eu faltar, vai ser descontado, além do dia, ainda parece que é um final de semana, né? São 2 dias que é descontado. Se eu faltar na igreja, eu vou perder uma palavra de bênção, porque aquela palavra ela não volta mais. E naquele dia, às vezes, Deus tinha uma palavra para você que poderia mudar a sua vida por inteiro. E às vezes a gente deixa de ir. Então é um desafio muito grande para o ser humano colocar Deus em primeiro lugar. É um desafio enorme a gente fazer as coisas e lembrar de Deus primeiro. Por vezes, e quantas vezes eu levantei e não orei ao Senhor. E às vezes Senhor, muito obrigada por esse dia. E estou ali fazendo o café das crianças. Senhor, muito obrigada por isso. Estou ali costurando. Senhor, muito obrigada por aquilo. Porque nós esquecemos de fazer. A nossa primícia é o Senhor. E estar na presença de Deus, em primeiro lugar, é primícia. É levantar de manhã e olhar para Ele e falar, obrigado, Senhor. Estou viva, estou vivo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu ar para respirar. Por mais esse dia, por poder ver minha família bem, pela minha casa, pelas oportunidades que o Senhor me dá a cada dia. Obrigado, Senhor, por poder abrir os olhos e falar da Tua palavra para aqueles que precisam, que necessitam nesse momento. E nós, por vezes, a gente acaba esquecendo. Você entende o significado desse desafio? Para você, esse desafio, ele é pequeno ou ele é grande demais? E eu vou confessar, é grande para mim. Eu não vou ser hipócrita e falar, é fácil levantar de manhã e orar, é fácil falar com Deus ou parar um tempo do meu dia para poder dobrar os meus joelhos no chão e orar. É fácil orar e agradecer a Deus pelo dia que passou. É um desafio muito grande, principalmente para quem não tem o hábito. Principalmente para quem está chegando agora e tem que dispor desse tempo para fazê-lo. Mas nós temos que fazê-lo.
Porque se eu estou de pé até hoje, é pela a força, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Quando eu fui diagnosticada com essa doença autoimune, eu estava num estágio da minha vida que eu pisava o pé no chão e eu caía. Eu não conseguia me manter de pé. Eu não sabia que eu estava com derrame articular no pé direito. E eu comecei a me sentir apavorada. Eu achava que tinha algo mais de grave na minha vida. Porque uma amiga minha, ela começou com dores na perna, ela tinha uma criança pequena, era uma japonesa. E em menos de um mês essa mulher morreu. E era um câncer grave que ela teve na perna direita. E quando descobriram, já estava no estágio final. E eu, por minha vez, comecei a apavorar. Falei, meu Deus, eu tô doente. Tem alguma coisa séria. Eu tenho 5 filhos para criar. Como que eu vou ficar doente? Eu não posso ficar doente. Foi onde começou a correria atrás de exames e exames e exames. E graças a Deus, não é algo tão sério como eu achava que era. Mas é algo que me limita. Limita meu caminhar, limita meu trabalhar. Limita muitas coisas na minha vida. Antes da gestação, por vezes eu não conseguia costurar, por vezes eu não conseguia andar. Eu ia no mercado, minha mãe tem 62 anos, ia no mercado porque minha mãe, ao invés de eu carregar o peso, quem trazia o peso era ela. Eu nunca podia trazer peso. Então, assim, tudo para mim era difícil. Eu me sentia limitada. E eu sofri muito. Só que eu esqueci muitas vezes que quem cuidava da minha vida era o Senhor. Quando eu fui diagnosticada, a médica, quando ela olhou para aquele exame, eu precisei pagar. Porque pelo SUS não saiu o resultado correto, a dosagem correta que tinha que sair. E eu estava com um excesso de inflamação, assim, tipo, muito mais além do que o que é pedido. Eles pedem, lá pelos exames que eles fazem, é 15%. A minha inflamação estava em 289. A médica olhou para mim e falou, como você está de pé? É Jesus. É Deus. Antes de ser adventista, eu ia em outra igreja. Hoje minha filha tem 24 anos. Eu virei evangélica quando ela tinha 7. E eu aprendi uma fé ilimitada. Porém, em algum momento da minha vida eu me afastei de Jesus. E eu sofri muito quando eu me afastei de Jesus, porque quando eu ia na igreja fazer as visitas, eu via o povo tomando Santa Ceia, eu chorava, eu queria fazer parte daquilo. Eu via o povo participando, eu chorava porque eu queria fazer parte daquilo. Porque eu amava adorar, eu amava cantar, eu amava fazer parte. Eu era pregadora. E eu perdi tudo aquilo. Eu não perdi, eu joguei tudo fora. Eu me afastei do Espírito Santo. E comecei a olhar para os meus próprios interesses. Quando eu entendi que se Deus não é na minha vida, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu voltei para os braços do Senhor. Não demorou muito tempo, eu conheci meu esposo, já estava separado há 5 anos. Há 5 anos, eu criava os meus filhos sozinha. E nesse meio de tempo, eu fiquei, eu acredito, uns 3 anos sem estar na presença de Deus. E quando eu voltei para Jesus, foi a bênção na minha vida. Conheci meu esposo, ele ia comigo na minha igreja no domingo e eu fazia visita com ele na Adventista no sábado. E nós orávamos para ver qual igreja que a gente ia se encaixar. Eu nunca vou ser adventista, eu falava. Imagina, eu gostava, comecei a gostar. Mas eu dizia que eu nunca quis ser adventista. Sendo que eu já havia ido na igreja, já havia feito estudo de Daniel, né, através de um amigo meu, mas eu não me firmei. E orando, ele falava assim para mim, eu não vou forçar você a nada. Eu sei que você é uma mulher de oração, e eu sei que é o Espírito Santo que vai falar ao teu coração.
E eu comecei a orar. Eu me casei com ele. Indo na igreja, eu me casei com brinco, com pulseira, batom. Eu gostava muito disso. Hoje eu falo que eu sair de casa sem um brinco, pra mim tá tudo certo. Antigamente, se eu saísse de casa sem brinco, eu estava nua, eu me sentia nua, porque isso me movia, isso me... Sabe? Depois que eu aprendi que eu sou a menina dos olhos do Senhor, linda como o Senhor me fez, eu não preciso de adornos para ser linda, por quê? Batom vermelho, esmalte vermelho, por que brincos extravagantes para chamar atenção? Se a única atenção que eu precisava chamar era do meu Senhor. Eu só não curtia a roupa curta, porque eu sempre fui muito tímida, muito reservada nesse sentido. Eu chamava a minha atenção pelos brincos, pelo batom vermelho, era vermelho, vermelho. Esmalte, minhas unhas sempre foram grandes, compridas, mas esmalte vermelho. Sapato, um salto que, ai, era eu. Mas eu entendi que a minha beleza, quem me desenhou foi o Senhor. E ele me desenhou sem adornos. Eu não precisava daquilo para ser linda. Eu não precisava daquilo para satisfazer a minha vida. Eu só precisava de Jesus. Ele ainda não sabia. Mas eu já tinha orado e decidido pelo batismo. Ele falou, se você não quiser batizar, você pode fazer profissão de fé. Mas eu já tinha me decidido pelo batismo. Falei, se eu for começar, eu quero começar do zero, eu quero começar direito. E eu fui lá e comecei direito. E eu me batizei na igreja adventista. Ao invés de eu levar ele para a minha igreja, ele me trouxe para a Adventista do Sétimo Dia. Amém. E eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo, porque é a minha segunda família. E é maravilhoso estar. E é maravilhoso saber que nós trilhamos um caminho que na palavra de Deus é o melhor caminho, é o caminho certo. É o caminho que Jesus quer para a nossa vida. Numa escala de prioridades, qual o lugar que Deus ocupou em sua vida nesse ano que passou? Responda para você mesmo, dentro do seu coraçãozinho. Qual o lugar que o Senhor ocupou na sua vida nesse ano de 2024? Você já parou para pensar que ao começar esse ano, seus olhares, expectativas, sonhos, projetos, novos desafios, tudo que você tem buscado, será que está voltado para Cristo? Ou será que está voltado para você? Será que está voltado para mim ou será que está voltado para o Senhor? Será que é de acordo com aquilo que Ele quer para a minha vida ou será que é de acordo com aquilo que eu busco para a minha vida? A minha maior expectativa nessa gravidez, eu oro a Deus o seguinte, esses dias eu até questionei e falei para o meu marido, eu falei, amor, por que será que Deus não me curou? Será que eu estou pecando? Será que eu estou errando? Será que eu estou falhando? Ele falou assim, amor, você já parou para pensar que de repente isso é o espinho da sua carne? Porque às vezes, pessoas e pessoas, e eu vi isso acontecer, sai da igreja porque vai buscar bênçãos. E acaba esquecendo de buscar o abençoador. E se Deus me mantém de pé, com esse espinho da carne, que é o derrame articular do meu pé, é para mostrar que Ele está comigo e é Ele quem me sustenta. E é Ele quem me coloca de pé. Eu não ando sozinho. Eu não ando por mim mesma. Se você tem um problema na sua vida, alguma dificuldade, saiba, eu oro tanto e Deus não me ouve. Eu já ouvi tanta gente falar. Será que Deus não me escuta? Será que Deus não presta atenção em mim? Será que Deus não ouve as minhas orações? Será que não é o espinho da nossa carne? Será que Ele não está querendo, através da sua vida, mostrar para as pessoas que estão lá fora, que mesmo diante das dificuldades que você está passando, o Senhor, Ele te sustenta e muitas vezes carrega você no colo? E muitas vezes não deixa você cair?
Para mostrar que Ele é Deus na sua vida? Que nós não caminhamos sozinhos? Conquistar dinheiro, casa, carro, conquistar novos projetos, fazer faculdade, cursos, não tem nada de errado nisso. É maravilhoso, está perfeito. A palavra de Deus fala em Isaías 1,19, se eu não me engano: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas que para que isso aconteça, nós temos que querer e ouvir a palavra de Deus. E o nosso querer tem que estar centralizado com o querer do